Amém. Deus seja louvado. Eu estou muito feliz, por ter sido convidada para falar da palavra do nosso Pai Celestial. E quero dizer aqui para a nossa irmã querida, a Rosana, que estava com vergonha, toda tímida de vir aqui à frente. Rosana, sem vergonha, não precisa ter vergonha, é a sua casa. Porque é a casa do seu Pai, realmente é a casa do nosso Pai Celestial. Amém. E Deus, Ele fica muito feliz quando a gente vem à sua casa. São os pais, quando os filhos visitam os pais, é alegria. Então, todas as vezes que vimos a casa do nosso Pai, é alegria. E aqui é uma pequena parte da grande família de Deus aqui na terra. Amém. Amém por isso, E quero convidar os meus irmãos a mais uma vez a falar com o nosso Pai, Antes de eu aqui abrir a palavra do Senhor, para que Ele possa me usar, para que eu não fale de mim mesma, mas inspirada através do Teu Santo e Bom Espírito. Amém. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos ajudaste. Amém. Obrigada, Paizinho, pela grande oportunidade agora de compartilhar com os teus irmãos, com os meus irmãos, os teus filhos, a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este grande privilégio. Quero te pedir agora nos altos céus, Paizinho querido, que eu não venha falar de mim mesma, mas inspirada, Senhor, no Teu Santo e Bom Espírito. Amém. E que esta mensagem, Pai, que o Senhor escolheste para esta noite, possa vir de encontro às nossas necessidades. Amém. Possa aumentar a nossa fé, Senhor. Aumentar, Senhor Deus, o nosso desejo de estar nas mansões celestiais com o nosso Senhor Jesus. Eu te peço essas bênçãos, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A mensagem que o Senhor escolheu, não foi a Ana Cláudia, mas foi o Senhor que escolheu, é uma mensagem muito importante. A mensagem muito importante, não. A mensagem mais importante do mundo. Quem aqui gosta de ouvir boas notícias? Todos gostam de ouvir boas notícias. E a mensagem desta noite vem trazendo uma excelente notícia, a melhor notícia de todas, que Jesus está voltando. Amém. E Ele está voltando logo. Amém. Não sou eu que digo que Ele em breve voltará, mas o nosso Pai está voltando. Aqui eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 24. Apocalipse 24, versículo, a partir do versículo 12, a gente vai ler o 12 ao 14. Mateus 24, do 12 ao 14. Amém? Amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui temos Mateus 24, versículo aqui 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, é uma frase, aqui inspirada pelo nosso Pai Celestial e aparentemente simples, dentro da palavra de Deus. A gente ouve essa frase aqui com frequência, O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus é o capítulo que fala da volta de Jesus, 24 e 25, conhecido de muitos de nós. Mas quando lemos, às vezes passa assim discorrido. O amor de quase todos, se esfriará. E por que motivo? Por se aumentar a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado. Eu não preciso aqui afirmar que as evidências que temos percebido no mundo, a falta de amor é muito grande. A gente tem visto aí muitas injustiças sendo praticadas visivelmente e não há uma justiça que possa reverter o quadro, pelo menos até o momento. Mas a palavra de Deus diz que isso é por conta do pecado. Não existe amor. As pessoas não têm amor aos pais, não têm amor aos filhos. A gente vê hoje filhos contra pais, pais contra os filhos, autoridades contra cidadãos, e a gente vê aí imperando a falta de amor uns para com os outros. Mas a palavra de Deus tem ali num pedacinho
Louvado seja Deus por isso. O amor se esfriará de todos? Não. De quase todos. Mas quase todos? Não é todos. E aqui estamos nós, com o amor que o Espírito Santo nos concede no nosso coração. Amém. Porque é impossível você amar a Deus e não amar o seu próximo. Né? É impossível você vir à casa do Senhor sem amar o Senhor. Né? Estamos aqui porque amamos o nosso Jesus. E aqui ele diz ainda, no versículo 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amém, irmão? Amém. Que embora o amor do mundo esteja quase aniquilado, quase, não totalmente aniquilado, mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar, mesmo diante da injustiça, da falta de amor, do pecado, mas aquele que perseverar firme, este será salvo. Amém? Então existe uma esperança muito grande para nós, porque estamos até aqui perseverando em nome do Senhor e seremos salvos. Amém. E aqui diz uma coisa muito importante: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, hoje nós temos os meios de comunicação muito avançados, né? E eu acredito que Deus, né, tem usado esses meios de comunicação para a pregação do Evangelho, porque não falta mais nada a não ser que esse Evangelho chegue a todas as pessoas e acabou. Esse mundo não tem mais por onde correr. A natureza, ela está gritando pelas ações humanas. A gente vê que, não sei quantos aqui perceberam, que nós tivemos um inverno atípico, né? Acordar no Rio de Janeiro, 13 graus. Eu não sei se aqui, né? Aqui é Bangu, né? 13 graus. Então, Bangu, né? A terra quente, 13 graus. E as autoridades, né? Os meteorologistas disseram um fenômeno, e eles vão colocar as evidências da natureza que apontam a vinda do Senhor como fenômeno. Os discípulos, quando estavam olhando Jesus subindo, né? Indo para o céu, e aí o anjo falou por que eles estavam subindo, olhando Jesus subindo, e ele disse assim: olha, da mesma forma como o viste subir, o verá descer. Amém, aí, glória a Deus. E eles perguntaram para Jesus, quando Jesus iria voltar? Jesus falou o quê? Que eles deveriam olhar o quê? A natureza. Quando é que se sabe que é verão, quando é inverno, quando é primavera? Então, ver os sinais. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nem o ano em que Jesus vai voltar. Mas o Senhor falou que nós veríamos sinais. E a natureza, ela tem demonstrado os sinais da volta de Cristo. A natureza está mostrando os sinais da volta de Cristo, a falta de amor está mostrando, os eventos religiosos que temos presenciado, os eventos políticos, tudo está mostrando que Jesus está voltando. E o profeta Isaías, ele diz que por ocasião da volta do Senhor Jesus, que o nosso planeta estaria como um vestido velho, a ponto de ser rasgado. E o planeta Terra, ele está tão desgastado que as questões climáticas que a gente ouve falar, mas a gente ainda não tem uma noção, porque eu nunca vi num telescópio ou um aparelho com tanta resolução como eles lá da NASA, por exemplo, conseguem visualizar. O que está acontecendo no planeta? Nós estamos aqui embaixo. A gente não vê, a gente só ouve o que dizem, mas a gente tem visto que algumas mudanças estão ocorrendo. Mas o planeta, ele está assim, está velho, como um vestido velho, de acordo com o profeta Isaías. Mas o bom de tudo, irmãos, é que aqui não é o nosso lugar. Amém, glória a Deus. Pode ficar velho como um vestido, a ponto de ser rasgado. Precisamos ser levados daqui, para que o nosso bom Pai possa restaurar e nos trazer de volta. Amém. Aqui no capítulo 25 de Mateus, diz assim, olha, 24 ainda, irmãos, 24, eu vou considerar com os irmãos aqui, versículo 36,
e nós vamos ler até o versículo 39, 36 do capítulo 24 ainda de Mateus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Bom, aqui Mateus está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ele diz que é a respeito daquele dia e hora ninguém sabia, né? Nem o Filho, mas esse Mateus disse lá, né? Nos tempos dele, senão o Pai. Mas ele deixou aqui um esclarecimento. Ele disse que seria como nos dias de Noé. Bom, Noé pregou aqui na terra 120 anos, falando que haveria um dilúvio. Irmãos, nunca tinha chovido na terra quando Noé pregou sobre o dilúvio. A terra ela era regada apenas por orvalho. Chuva caindo assim em gotas, eles não faziam ideia do que era. Não conseguiam imaginar a água caindo do céu. E Noé falou que ia haver um dilúvio e que ia cair água do céu. Brotou-se água da terra, mas Noé pregou que ia haver chuva, um dilúvio. E ele pregou durante 120 anos. Durante os 120 anos, né, vamos dizer, no último ano, Noé não sabia até quando ele ia pregar. Deus mandou ele pregar, falou, fala que o povo precisa se arrepender dos seus pecados, que o povo precisa, né, se preparar. Faz uma arca e diz que o povo tem que entrar nessa arca. E coloca os animais na arca. Irmãos, quando chegou a época, Noé sabia. A arca estava pronta. Quando a arca ficou pronta, ele sabia que tinha chegado o tempo. O tempo. Não sabia qual dia que a chuva ia cair, mas ele sabia que o tempo era aquele tempo. Nós estamos vivendo o tempo. Eu não sei o dia e nem a hora, como Noé. A palavra de Deus diz que assim como nos dias de Noé, nós estamos vivendo o tempo. O tempo significa o limite. A qualquer momento, os acontecimentos serão muito rápidos e Jesus vai voltar. Amém. E aí, o que aconteceu? Deus falou para Noé, Noé, pega os animais e coloca na arca. Aqueles que são domesticados, né? Noé foi conduzindo. Mas, quando de repente, irmãos, fez uma fileira assim, e a arca foi construída não beira-mar, foi construída na floresta. Então, os animais, né, era algo assim, parecia uma loucura, né? Caiu água, inundar e a arca sendo construída, um grande barco, numa área florestal. Mas foi lá. Aves do céu, que Noé nunca tinha tocado na mão ali, foram entrando os casaizinhos, animais domésticos e selvagens, todos em harmonia. Aquele ali foi o último sermão a ser pregado. Ainda assim as pessoas observaram e não perceberam o tempo que havia findado. Era hora de entrar. Não olharam, poxa, mas não tem ninguém conduzindo. Quem que consegue botar um passarinho dentro de uma gaiola? O passarinho vai sozinho, entra dentro de uma gaiola? Não entra, né? Com outros animais juntos, nem pensar. Mas ali entraram todos, né? E as pessoas não perceberam, porque estavam distraídas, preocupadas com elas próprias. O povo antediluviano tem uma característica peculiar. Eram pessoas extremamente inteligentes. Eles eram vegetarianos, nunca tinham se comido carne naquela época. Tinham uma mente muito avançada, não tinham a tecnologia que tem hoje, mas faziam experimentos científicos. Um dos motivos pelo qual entristeceu o coração de Deus, que foram as mutações genéticas, e eles faziam naquela época, inteligentíssimos, mas não perceberam que o tempo havia mudado para eles e não se atentaram, e eram extremamente violentos. Era a lei do mais forte. Olhou, eu quero, é meu. Então, se eu sou mais forte, eu te venço e você fica sem nada e eu pego. Eles eram muito violentos. Mas chegou esse tempo, não é que eles não percebessem, eles estavam distraídos com eles próprios. Não, isso aí passou assim despercebido, batido. É como se a lua ficasse vermelha hoje e alguém olhasse e dissesse assim, a lua está vermelha, e não preparasse para pensar, peraí, por que ela está vermelha? Né? Por quê? Está fazendo 13 graus no Rio de Janeiro, está um inverno diferente, né? Tem locais aí que está caindo neve onde nunca caiu. Não, tá tranquilo, vai ontem
tudo na vida. E aí vai passando, exatamente, parece que não observam com o olhar da fé espiritual. E nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo de Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. E olha, não sei, aliás eu sei que ninguém aqui quer que Jesus tarde demais, mas eu já ouvi alguns dizerem assim, mas eu estou fazendo uma casa. Eu estou terminando minha faculdade, eu estou com meu casamento marcado, né? Eu vou ser mãe, né? Eu quero ter um filho ainda. Eu já ouvi sim alguns comentários desse nível. E eu vou dizer para vocês, não importa quais são os nossos planos aqui na Terra. Você pode fazer planos, que não há pecado em fazer planos, mas não é o mais importante. O mais importante é Jesus voltar. Amém. Porque os seus planos vão ser realizados com sucesso numa nova terra. Amém. O que você pensa em fazer hoje para te deixar feliz, imagina que Jesus vai... Eu não posso nem falar triplicar, que eu vou estar mentindo, né? Porque eu não sei nem como é que ele vai fazer, mas será superior. A palavra que eu sei é: os planos de Deus para nós são superiores aos nossos planos. Amém. Então vale a pena ir para o céu, irmãos. Vale muito a pena. Olha, aqui no capítulo 25 de Mateus, tem uma parábola muito conhecida da igreja. É a parábola das 10 virgens. Agora eu vou falar aqui para nós, tá? Estou falando de forma geral a volta de Jesus. Agora eu vou falar para todos nós que aqui estamos. Para você também, tá, Rosana? Que você também é da família. Amém. Da família de Deus. Amém. Olha, nesta parábola das 10 virgens, depois quem quiser ler, está no capítulo 25, a partir do versículo 1 de São Mateus, fala de um grupo que queria ver Jesus voltar. Estavam se preparando, irmão. Se arrumaram, 10 virgens representando a igreja, o povo de Deus. Elas se arrumaram e Jesus representava ali o noivo, a volta do Senhor Jesus. E aí, elas se prepararam, pegaram as suas lamparinas, mas umas foram mais prudentes. 5, precisamente, foram mais prudentes. Encheram de azeite. O azeite representa o Espírito Santo na nossa vida, o quanto você busca Ele. Se você buscar pouco, você vai ter pouco. Se você buscar muito, você vai ter muito. E quanto mais você buscar, mais você vai poder usar. E 5 delas encheram a lamparina até em cima, para esperar o noivo, Jesus. E as outras colocaram um pouquinho. Tá bom, esse pouquinho aqui dá. Não vai apagar não, vai dar certo. E botou um pouquinho, irmãos. O que aconteceu? Veio um sono, né? Estavam esperando, demorou um pouquinho e elas adormeceram. E quando de repente escutou aquele barulho, que quando Jesus voltar, irmãos, não pensa que vai ser em silêncio, porque não vai não. Não vai ser em silêncio. Vai ser, olha, você pode imaginar, Jesus ele vai vir sozinho? Não. Quem virá com ele? Milhares e milhares de Milhares e milhares de anjos vão vir calados com a boca fechada? trombetas. Não, vão vir com a trombeta. Alguém coloca uma trombeta na boca e fica parado com ela? Não. Quando você coloca uma trombeta, você vai tocar. E milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, não com a potência de um homem tocando uma trombeta, mas de um anjo, que é muito superior a nós. Então, cada trombeta, irmãos, dá para derrubar, fazer um terremoto. Então, a vinda do Senhor vai ser assim, com alarido. A palavra de Deus fala que será com alarido, com sons de trombeta muito alto. Não vai ser em silêncio. E então, aconteceu que no meio da madrugada, um barulho, o noivo chegou, aquela coisa toda aí. Levantaram as 5 que estavam com suas lamparinas cheias do azeite, acenderam, porque existia, irmãos, um critério para entrar naquele banquete. Tinha que entrar com a lamparina acesa. Não podia entrar com a lamparina apagada. O que significa, irmãos, que sem o Espírito Santo de Deus, você não pode entrar no céu. Ele tem que estar aqui, ó. E você tem que buscar. Amém. Porque o Espírito Santo, ele é Deus.
e como Jesus, como Deus Pai, eles são educados. Eles não invadem, mas eles são convidados e eles vão. E aí o que aconteceu com as outras 5 virgens nécias? As lamparinas estavam o quê? Apagadas. E aí eles foram correndo para comprar, e quando conseguiram lá acender a lamparina, já era tarde. Esse acender a lamparina, irmãos, é a consciência. As que estavam com o Espírito Santo, com as lamparinas cheias, entraram. E as outras bateram na porta. E aí, olha, nós fomos convidadas, queremos ver o noivo. E aí, o que Jesus falou? Não vos conheço. Irmãos, a volta de Jesus, como eu disse, quem estiver dormindo vai acordar. Vai ser algo assim. Eu não tenho palavras, como João também, muita coisa ele escreveu que ele falou que não tinha palavras. Então eu também não tenho. Se ele não tinha, eu menos ainda. Mas eu sei que vai ser assim uma festa. Vai ser um barulho muito grande. A irmã White fala, a palavra de Deus diz que o céu ficará como um pergaminho. Ele vai assim, ó, abrir. Vai abrir. E aí Jesus vai vir numa pequena nuvem branca, porque vai estar distante, vai aumentando até ficar grande, até uma certa altura, que não descerá na terra. E aquele movimento todo. E aí, vem aí, irmãos, olha, a nossa alegria. Você olhando e vendo, é Jesus, eu estou salvo. Amém. Eu estou salvo. Quando você olhar para o lado, você vai ver aquela pessoa que você ama muito, que estava descansando, ressuscitada, pertinho de você. Olha, e você vai ver os anjos entregando os filhos das mamães que perderam seus filhos pequenos. Porque as crianças não vão saber encontrar, mas o anjo vai pegar. Vão ressuscitar. E o anjo vai pegar e vai entregar para os pais. E vai ser aquela grande, assim, um movimento de felicidade, de emoção, e não vamos perceber, porque será no abrir e fechar de olhos a ressurreição e a nossa transformação num corpo incorruptível. Nunca mais morrer. A irmã está aqui com 87 anos, glória a Deus, mas vai ficar mais forte do que está hoje, perfeita. Hoje ela levantou bem ali, mas ela vai correr. Porque o milagre é tremendo. É o que Deus vai fazer. Porém, irmãos, vão ter os nécios. Os nécios. Aqueles que também queriam ver Jesus voltar, mas trataram o assunto com negligência. E aí são aqueles, irmãos, que infelizmente, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor diz que vão tentar morrer. Porque findou-se a cega, passou-se o verão e nós não estamos salvos. E eles não vão conseguir ir para o céu. E Jesus vai dizer, né? Eis que não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos, que foi preparado desde a fundação do mundo. Mas eu preciso dizer isso para vocês, eu preciso, porque a gente precisa ter o conhecimento e saber o que fazer. Ninguém pode ser enganado. É tão bom quando a gente sabe, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa saber o que está acontecendo para a gente não tomar decisões erradas. Jesus vai voltar, a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Amém. Todos os dias. Eu não sei quantos aqui têm todos os dias orado, buscando a chuva serôdia. Vocês lembram que os discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles receberam um poder chamado de Pentecoste. Esse poder foi um poder grande, irmãos? Muito grande. Pedro pregou, mais de 3.000 homens e mulheres, crianças, todos ouviram, cada um na sua língua materna, que eram pessoas de várias nacionalidades, e se converteram ao Senhor. E muitos outros milagres. Mas a palavra de Deus diz que a chuva serúdia será muito maior. Ela é para terminar o Evangelho. Então a gente tem que buscar todos os dias. Ajoelha e fala: Senhor, derrama sobre mim o teu Santo Espírito, o poder da chuva serúdia, para Jesus poder voltar e a gente ir para o céu. Amém. Esse que está faltando é a nossa unidade em oração, pedindo o poder do Espírito Santo para Jesus poder voltar. As prudentes, as virgens, entraram porque estavam cheias do Espírito. E nós precisamos buscar para ir para os céus. E eu queria compartilhar com vocês
aqui em Apocalipse 14. Porque se eu pudesse falar só da volta de Jesus, uma noite não daria, nem algumas noites, porque é tanta promessa boa que o Senhor nos faz, são tantas coisas boas para compartilhar, que o tempo é pouco para poder falar. São promessas e mais promessas maravilhosas. Então, a volta de Jesus será bom? Maravilhoso. Viver com um corpo incorruptível será bom? Ver os nossos entes queridos? Maravilhoso. E olha só, ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Esses são os salvos, irmãos. Amém. Amém. A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso daqui deve estar assim, no nosso coração pulsando. Você tem que estar dentro desse povo aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Porque esse daqui ele chamou de os salvos. Os salvos. E Apocalipse 21. Apocalipse 21. Tem uma outra promessa aqui maravilhosa. Maravilhosa. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, glória a Deus. Aqui no versículo 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, olha, Deus nos chama de filhos. Esse não é o único versículo que Deus nos chama de filhos. Existe uma linguagem mais amorosa do que ser chamado de filho? Não tem, não tem. Ele será o nosso Deus? Sim, mas nós seremos chamados de seus filhos. Essa é uma das promessas maravilhosas. E aqui ele diz assim, olha, tanta promessa boa, que eu nem sei quando dá para ler tudo, vou escolher uma aqui, para ler, Na nova terra, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão por toda a eternidade. E aqui no final ele diz assim, no Apocalipse 22, versículo 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Não é João falando, irmãos. Agora aqui, ouça a voz de Jesus falando. Ele diz assim, olha, certamente venho sem demora. Amém. Aí João respondeu para ele, amém, vem Senhor Jesus. Amém. Irmão, chega a me arrepio. Certamente venho sem demora. Irmãos, tem um pouco mais de 2000 anos que Jesus esteve nesse mundo. Parece que foi ontem. Eu não estava aqui, mas parece que foi ontem. Quando você lê algumas histórias passadas, algumas características, nossa, parece que foi ontem. Mas para o Senhor, 2000 anos é como se fossem 2 noites. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas o fato é que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Tem uma nova terra linda para nós. Eu digo para Amanda que as crianças não vão ficar adultas. E agora vou dizer aqui para a irmãzinha dos 87 anos que, olha, vai ver Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Vai ver Jesus voltar. Amém. Eu creio nisso. Glória a Deus. Então eu quero convidar os meus irmãos agora a louvarmos o nome do nosso Deus com o hino, Deixe a luz do céu entrar. Jesus precisa entrar na nossa vida. Amém. Todos os dias você tem quando sair para trabalhar, quando voltar, ao deitar, ao se levantar. Eu quero ir para o céu. Amém. Senhor, derrama sobre mim o teu santo e bom Espírito. Esse deve ser a nossa oração e o nosso desejo. Amém. Amém.